Eu sou Melissa Thompson, tenho 32 anos. No mês passado, minha vida virou de cabeça para baixo durante um jantar de família em Seattle. A casa que meus avós queridos deixaram para mim virou motivo de briga com minha irmã mimada e meus pais que sempre passam a mão na cabeça dela. Eles sempre deram tudo para ela, enquanto eu me virava sozinha. Naquela noite, minha irmã me deu um tapa no rosto, me empurrou com força para fora da porta e gritou: "Sai da minha casa." Meus pais só ficaram sentados, frios, sem falar nada, enquanto eu saía mancando, com o braço machucado e o coração disparado. Fiquei parada debaixo do poste de luz, olhando para a porta trancada, respirando no ar gelado. Uma semana depois, chegou um pacote na casa deles. Minha mãe me ligou 45 vezes, desesperada, dizendo que tudo tinha sido um erro. Eu só respondi com 3 palavras: "Saiam agora." Mas antes de contar essa parte, quero saber, que horas são aí onde você está e de qual cidade você me escuta? Gosto de saber até onde minha história chega. Uma semana antes de tudo isso, eu estava no meu apartamento em Seattle, arrumando a mesa para um jantar de família. Eu queria tentar consertar as coisas. Passei horas cozinhando a lasanha da receita da vovó Dorothy. O cheiro de alho e tomate enchia o lugar. Minha irmã, 3 anos mais velha, chegou atrasada com meus pais. Ela olhou minha casa simples com aquele olhar de desprezo que já conheço. Minha mãe, Patrícia, me entregou uma sobremesa comprada, reclamando do trânsito. Meu pai, Robert, mal me cumprimentou e já pediu uma cerveja. Fingi um sorriso e coloquei os aperitivos, tentando manter a paz. No começo, falamos de coisas leves, como o clube do livro deles. Amanda, minha irmã, ficou jogada na cadeira, mexendo no celular, sem participar. Eu comentei sobre meu projeto no trabalho, um aplicativo de finanças. Minha mãe logo cortou: "Que bom, Melissa, mas vamos ouvir a Amanda, que está com um novo negócio." Amanda começou a falar da startup dela, um app de fitness que não conseguiu investimento. "Os investidores não entendem minha visão", reclamou, balançando o cabelo. Meu pai respondeu cheio de carinho: "Você vai encontrar o investidor certo, querida." Eu fiquei quieta, já acostumada com o favoritismo. A conversa mudou quando minha mãe falou da casa que meus avós, Dorothy e Harold Wilson, deixaram para mim. "Você já reformou a cozinha?" perguntou de um jeito meio falso. Amanda logo disse que seria perfeita para ela. Fiquei paralisada, o garfo parado no ar. Respondi firme: "A casa é minha." Amanda retrucou: "Você não precisa de todo esse espaço. Eu estou recomeçando depois do fracasso do meu app. Seria melhor comigo." Meu peito apertou, mas falei: "A vovó e o vovô deixaram para mim, não para você." Meu pai tossiu e disse: "É uma casa de família. Pense em compartilhar, Melissa." Minha mãe completou: "A Amanda está numa fase difícil. Você está indo bem." Respirei fundo e disse firme: "Estou bem porque sempre lutei sozinha, enquanto vocês dão tudo de bandeja para Amanda." O rosto da Amanda fechou. "Não se ache melhor só porque faz apps que ninguém usa." Doeu ouvir, mas eu respondi: "Pelo menos não espero esmolas." A mesa ficou em silêncio. De repente, Amanda levantou, a cadeira arrastando no chão. "Você é egoísta", cuspiu, chegando perto. Antes que eu reagisse, a mão dela estourou no meu rosto. O tapa queimou. Ela me agarrou pelo braço e me empurrou para fora. "Sai da minha casa", gritou, como se meu apartamento fosse dela. Tropecei na porta, caí no gramado, o braço ralado no chão. Meus pais ficaram parados, sem mover um músculo, sem dizer nada. Levantei devagar, com o gosto de sangue no lábio, e encarei a porta fechada. Algo quebrou dentro de mim. "Acabou o jogo", sussurrei para mim mesma, limpando a sujeira da manga. Dirigi até uma cafeteria perto, com as mãos tremendo no volante. Meu celular apitou com uma mensagem da minha colega Rebecca Reis: "Você tá bem? Me liga." Liguei e contei baixo sobre a briga. "Eles querem a casa, Rebecca. Acham que é deles." Ela respondeu firme:
você precisa proteger o que é seu, Melissa. Comece a investigar. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri o notebook e puxei a escritura da casa e o testamento da vovó Dorothy. Eu não ia desistir sem lutar. Na manhã seguinte, sentei na minha mesa, ainda sentindo o ardor do tapa da Amanda. A tela mostrava a escritura da casa que a vovó Dorothy e o vovô Harold Wilson me deixaram. As palavras do testamento ecoavam na minha mente: Melissa, você nos mostrou amor verdadeiro. Eu não ia deixar minha irmã nem meus pais tirarem isso de mim. Abri o navegador e pesquisei os registros de imóveis do bairro em Seattle. A casa, que valia $200 mil quando herdei há 3 anos, agora estava perto de 1 milhão. O boom da tecnologia tinha transformado nossa rua em área disputada. Minhas mãos se firmaram ao perceber a força que eu tinha. Liguei de novo para Rebecca, minha colega e confidente. A voz dela veio afiada no telefone: Melissa, você precisa garantir isso já. Eles estão apostando que você vai ceder. Ela me indicou uma advogada especialista em imóveis chamada Karen Walsh. Liguei para Karen e expliquei a situação. Minha irmã exige, meus pais se calam, e a casa virou alvo. Karen respondeu direta: me envie o testamento e a escritura. A lei de Washington é clara em herança. Vamos ver o que temos. Antes do meio-dia, mandei os documentos. Meus dedos tremiam, não de medo, mas de propósito. À tarde, Karen retornou: boa notícia. O testamento é a prova de falhas, assinado por 3 testemunhas e com laudo médico confirmando a lucidez dos seus avós. Seus pais e sua irmã estão morando lá sem permissão. Tecnicamente, estão invadindo. Fiquei sem ar. Invadindo. Amanda estava no quarto de hóspedes, dizendo que era o escritório dela pro app de fitness fracassado. Patrícia e Robert viviam indo e ficando como se a casa fosse deles. Karen continuou: você pode emitir uma ordem de despejo em 72 horas pela lei estadual, ou vender direto. Você decide. Pesquisei mais e achei antigos e-mails da Patrícia. Meses atrás, ela tinha perguntado sobre a fiação da casa, dizendo que a Amanda precisava de internet estável. Robert tinha mandado mensagens sobre a garagem, falando que seria perfeita pro equipamento da Amanda. Caiu a ficha, eles estavam planejando isso há meses, achando que eu ia ceder. Lembrei da voz da vovó Dorothy, calma mas firme, uma noite quando eu tinha 16 anos. Estávamos no jardim dela, tentando arrumar o velho computador. Você é mais forte do que eles pensam, Melissa. Não deixe o barulho deles te calar. O vovô Harold, mexendo numa placa de circuito, completou: construa o seu próprio caminho, garota. Encontrei Rebecca naquela noite numa cafeteria perto do Pike Place Market. Ela mexia no latte e disse: esse é o seu momento. Eles já levaram demais de você, seu fundo da faculdade, seu tempo, sua paz. Exija o que é seu. Eu balancei a cabeça, sentindo minha decisão endurecer. De volta em casa, espalhei os documentos, o testamento, a escritura e a análise de mercado que rodei no meu app imobiliário. Os números eram claros. Eu já tinha fechado a venda da casa para uma jovem família, os Carters, por $850 mil, papéis assinados na semana passada. Não contei nada à minha família porque sabia que eles iam tentar impedir. Escrevi um plano com Karen. Nós mandaríamos um pacote para a casa. O pacote tinha cópias autenticadas do testamento, o contrato de venda e a notificação de despejo. Os Carters, um casal com 2 filhos, adoraram o jardim e o sistema inteligente que eu mesma programei. Eles se mudariam no mês seguinte. Eu imaginei a cara de Amanda ao abrir o pacote, o desespero da Patrícia, o silêncio do Robert desmoronando. Por 30 anos, eu sempre fui a que cedia, a que ficava de lado. Mas dessa vez, não. Com os documentos na mão, minha mente voltou para os anos em que fui ignorada na nossa casa em Seattle. Crescendo, meus avós Dorothy e Harold Wilson eram meu porto seguro. A casa acolhedora, com a varanda rangendo e o jardim florido, era o único lugar onde eu me sentia valorizada.
Eles me colocavam no velho computador para aprender a programar joguinhos simples, sempre com paciência. Você tem um brilho, Melissa, dizia a vovó Dorothy, com os olhos cheios de orgulho. O vovô Harold ria enquanto mexia numa placa-mãe. Continue construindo, garota. Você vai brilhar mais que todos. Enquanto isso, meus pais, Patrícia e Robert Thompson, colocavam tudo na minha irmã Amanda, 3 anos mais velha. Quando eu tinha 15 anos, pedi um laptop para um acampamento de programação. Patrícia disse: estamos apertados de dinheiro. Uma semana depois, Amanda ganhou um MacBook novinho para suas ideias de startup. Trabalhei em finais de semana numa cafeteria para comprar um Dell usado, com as teclas quase quebrando. Aos 16, Amanda ganhou um SUV brilhante de aniversário, enquanto eu pegava o ônibus com a mochila cheia de livros da biblioteca. A Amanda tem grandes sonhos, dizia Robert, ignorando meus boletins cheios de notas A. Você tá bem, Melissa. Tá bem. Essa palavra queimava, bem. Meu fundo de faculdade também foi embora. Aos 18 anos, descobri que tinha sido usado no primeiro aplicativo da Amanda, uma rede social que faliu em 4 meses. Foram despesas inesperadas, murmurou Patrícia quando questionei. Trabalhei 30 horas por semana durante a faculdade, fazendo freelances de programação para pagar a mensalidade, ainda mantendo média 3.8 em ciência da computação. Amanda largou 2 universidades, sempre com desculpas dos meus pais e dinheiro para o próximo projeto. Eu ligava para a vovó Dorothy, a voz tremendo, desabafando da injustiça. Eles não enxergam seu valor, ela dizia firme, tomando chá na cozinha. Mas você é mais forte que os erros deles. Uma noite, aos 17 anos, chorei na varanda depois que Patrícia cancelou minha viagem para a feira de ciências para pagar um curso da Amanda. O vovô Harold me entregou um ferro de solda. Conserte o que está quebrado, Melissa. Comece por você. A fé deles em mim me manteve de pé. Quando morreram, há 3 anos, deixaram a casa para mim no testamento junto com uma carta na caligrafia da vovó. Melissa, você nos deu amor quando outros só tiraram. Essa casa é sua para proteger. Amanda debochou na leitura, jogando o cabelo para trás. Boa sorte com esse caixote caindo aos pedaços. Eu coloquei todas as minhas economias na casa, programei o sistema inteligente de luzes e segurança, cuidei do jardim que Dorothy amava. Enquanto isso, Amanda acumulava dívidas com seu app de fitness, sempre esperando o resgate. Patrícia e Robert nunca questionavam, só elogiavam, a Amanda é ousada. Ignoravam minhas madrugadas programando para entregar prazos no trabalho. Eu ainda ouvia eles sussurrando nos jantares de Natal sobre dar a casa para Amanda pela estabilidade. Estabilidade, como se eu não tivesse conquistado tudo. O limite foi uma lembrança de 2 anos atrás. Achei uma foto minha com Dorothy no jardim, o braço dela em volta de mim, nós duas sorrindo. Atrás da foto, havia outro bilhete: Melissa, é você quem leva nosso amor adiante. Não deixe que apaguem sua chama. Esse bilhete, agora guardado na minha gaveta, alimentava minha raiva enquanto eu segurava a escritura. 30 anos sendo empurrada para o lado, meus esforços ignorados, minha herança ameaçada. O tapa da Amanda não foi só físico. Foi o resumo de toda a arrogância deles. Eu não estava só protegendo uma casa. Eu estava recuperando meu valor. No meu apartamento, finalizei o plano com Karen. A venda da casa para os Carters, o casal jovem com 2 filhos, já estava fechada por $850 mil, papéis assinados e registrados em cartório. Karen preparou o pacote com cópias autenticadas do testamento da vovó Dorothy, o contrato de venda e uma notificação de despejo de 72 horas pela lei de Washington. Isso vai acertar em cheio, disse ela no telefone, calma, mas firme. Eles estão morando ilegalmente. Você está no seu direito. Assenti, imaginando o sorriso convencido da Amanda sumindo. Entreguei o pacote ao mensageiro com as mãos firmes. No dia seguinte, viajei para Portland para uma conferência de trabalho. Precisava de distância. Deixei o celular no silencioso, mas sabia que a tempestade estava chegando. Rebeca mandou mensagem: pacote entregue.
Se prepara. À noite, minha caixa de voz estava lotada. A primeira mensagem da Patrícia veio trêmula: Melissa, o que é isso de venda? Me liga agora. A da Amanda foi puro veneno, você não vai escapar dessa. Robert deixou só uma mensagem seca: precisamos conversar. Ignorei todos, focando na minha palestra do app de orçamento. Era quase uma rebeldia priorizar meu trabalho em vez do caos deles. 2 dias depois, Karen me ligou com novidades. Eles abriram um pacote. Sua mãe liga sem parar pro meu escritório dizendo que foi engano. Amanda contratou um advogado, um tal de Paul Grayson. Eu sorri, confiando na força do testamento. 3 testemunhas, nota médica, intocável após 3 anos pelo prazo da lei de Washington. Deixa eles tentarem, respondi. E agora? Karen explicou o processo de despejo. Os carteiros tomariam posse em 3 semanas, e o xerife poderia forçar a saída se minha família resistisse. Eles estão em pânico, contou. Amanda grita sobre os direitos dela. Imaginei a cena, Amanda andando de um lado pro outro na sala que dizia ser o escritório dela, rasgando o pacote e vendo o contrato de venda. Patrícia segurando o testamento, pálida ao ler as palavras da Dorothy me nomeando herdeira única. Robert calado como sempre, encarando a ordem de despejo. Eles acharam que eu ia ceder, como quando entreguei meu fundo da faculdade, meu tempo, minha paz. Mas eu aprendi com a força silenciosa da Dorothy. Ela sempre dizia: você não deve nada a eles. Naquela tarde, o advogado da Amanda me ligou. A voz dele era lisa: minha cliente acredita que houve um mal-entendido. A casa é um bem da família. Cortei na hora, o testamento diz que é minha. Confira os registros. Ele gaguejou, falando de contestar. Respondi fria: vocês já perderam o prazo. A venda é válida. Diga para Amanda arrumar as malas. Depois, Karen confirmou, Paul recuou. O caso morreu antes de começar. A lei não se dobrava a irmãos mimados. Fiquei em Portland mais um dia, deixando eles afundarem sozinhos. Rebecca me mandava atualizações, Amanda postou nas redes me chamando de traidora. Patrícia tentou juntar os primos, dizendo que eu tinha roubado a herança. Não respondi. Enquanto isso, os carteiros, sem saber do drama, me mandaram um e-mail agradecendo, elogiando o jardim e o sistema inteligente que programei. Nossos filhos mal podem esperar para se mudar, escreveram. Sorri, sabendo que Dorothy e Harold teriam adorado a alegria deles. De volta a Seattle, encontrei Rebecca num diner perto do meu trabalho. Eles estão desmoronando, disse ela, tomando café. O advogado largou a Amanda. Seus pais estão implorando por uma reunião. Balancei a cabeça, sem reunião. Eles fizeram a escolha deles. Eu passei décadas engolindo tudo, mas a ordem de despejo foi meu limite. O tapa da Amanda e o silêncio dos meus pais trouxeram tudo até aqui. Eu não estava apenas vendendo uma casa. Eu estava me libertando. 3 dias depois do pacote chegar, veio a confirmação final. O advogado da Amanda, Paul Grayson, mandou um e-mail admitindo derrota. O prazo legal de 3 anos para contestar o testamento tinha expirado, e os documentos autenticados eram a prova de falhas. Os carteiros iam se mudar em 18 dias. Amanda, Patrícia e Robert tinham 72 horas para sair ou o xerife entraria em ação. Karen me ligou no hotel em Portland, a voz firme. Eles não tinham mais saída. Karen falou: Melissa, a casa já não é deles, é sua por lei. Eu respirei fundo, sentindo uma paz diferente. Pela primeira vez, o jeito mimado deles não servia para nada. De volta a Seattle, a vida da Amanda desmoronou. A startup dela de aplicativo de treino já estava mal das pernas com empréstimos atrasados, e quando os credores souberam que ela não tinha casa estável, tudo caiu de vez. O banco tomou os bens dela pelas leis de Washington. Sobrou só um carro alugado e um monte de dívida. Ela correu para as redes sociais, se fazendo de vítima da minha ganância. Primos e tias encheram minha caixa de mensagens repetindo a história dela.
Eu só encaminhei o testamento e o contrato da venda. As palavras da vovó Dorothy falavam por si. Logo a maioria ficou em silêncio, percebendo a verdade. Patrícia e Robert também se afundaram. Para ajudar Amanda no passado, eles tinham feito um refinanciamento da casa deles, um risco enorme em Seattle. Agora, sem a casa da vovó e sem dinheiro meu, não conseguiram pagar. Abriram falência, o que saiu no jornal. A casa deles foi tomada e tiveram que se mudar para um apartamento apertado no centro. A vida social sumiu. Amigas do clube de leitura cortaram a Patrícia, os amigos de golfe deixaram Robert de lado. Eu só observava de longe, no meu AP. Rebecca veio me encontrar num café no Lake Union, chocada com as notícias. Amanda tá dizendo que vai para um motel. E a execução da casa dos seus pais está no fórum do bairro, ela falou, balançando a cabeça. Eu tomei meu café em paz. 32 anos eles sugaram de mim, meu fundo da faculdade, minhas chances, minha tranquilidade. Agora estavam presos pelas próprias escolhas. A voz da vovó voltava na minha mente. Ações têm consequências, Melissa. As suas e as deles. Amanda ainda tentou me ligar uma vez, deixando o recado. Você me arruinou, Melissa. Para onde eu vou agora? Eu não respondi. Ela mesma cavou isso quando tentou tomar o que não era dela. Patrícia mandou mensagens pedindo uma reunião. Eu bloqueei. Robert deixou o recado frio. Você passou do limite. Eu deletei sem pensar duas vezes. As tentativas de me culpar já não tinham força. O jornal local até publicou uma matéria sobre a venda da casa, citando briga familiar, mas sem meu nome. Vizinhos que sempre me viam cuidando do jardim da Dorothy me mandaram mensagens de apoio. Seus avós teriam orgulho. Os Carter, a família compradora, mandaram fotos dos filhos brincando no quintal, com as rosas florescendo. Eu sorri, feliz de ver a casa cheia de vida, como Dorothy e Harold queriam. No café, Rebecca ergueu o copo de chá gelado. Você virou o jogo. Eles pensaram que iam te quebrar. Eu só balancei a cabeça, leve. As peças caíram não porque eu empurrei, mas porque eles mesmos construíram um castelo de cartas. A ambição deles trouxe até aqui. Eu não comemorava a dor deles, mas também não carregava mais esse peso. Pela primeira vez, eu me sentia livre. 2 meses depois, eu estava na minha nova casinha em Seattle. O sol entrava pelas janelas. Era pequena, metade do tamanho da vovó, mas perfeita. Pintei as paredes de cinza claro, pendurei uma foto de Dorothy e Harold no jardim, e plantei mudas das rosas que eram deles. Com os $850.000 da venda, investi no meu sonho, um app de educação para ensinar crianças a programar, em parceria com a Rebecca. Lançamos no mês passado e os downloads já estavam crescendo rápido. Minha nova vida parecia uma folha em branco. Cortei todos os laços com minha família. Amanda Thompson, minha irmã, afundou ainda mais depois de perder a startup. Sem bens, não conseguiu pagar o carro alugado nem o quarto de motel. A última notícia que tive foi que estava trabalhando meio período numa cafeteria e dividindo apartamento com estranhos. As redes sociais dela ficaram em silêncio. O mercado de trabalho de Seattle, difícil como sempre, não deu chance para quem não tinha experiência. Meus pais, Patrícia e Robert Thompson, sofreram ainda mais. A falência tirou deles a casa no subúrbio e os empurrou para um aluguel pequeno nos limites da cidade. A vida social acabou. O clube de leitura expulsou Patrícia, os antigos colegas de Robert passaram a evitá-lo. Um blog local falou da execução da casa, culpando má administração da família. Viraram párias no próprio círculo. Eu não comemorei, mas também não chorei. As escolhas deles sempre favorecendo Amanda, me ignorando, exigindo minha herança levaram a isso. As lições da vovó Dorothy soavam claras. Seu valor não depende da aprovação deles, ela dizia, enquanto me ensinava a corrigir códigos sob a luz do alpendre. E o conselho duro do Harold: fique firme, garota. Essas vozes, sim, foram a base que me sustentou.
Bloqueei a última mensagem de Patrícia pedindo para conversar. O último recado da Amanda, me acusando de traição, deletei na hora. Robert nunca mais falou comigo desde o aviso de despejo. Enquanto isso, meu aplicativo crescia. Fui convidada para falar numa conferência de tecnologia em Seattle e dividi o palco com programadores que eu sempre admirei. Rebecca estava na primeira fila, sorrindo, vibrando quando apresentei as funções do app. Mais tarde, num bar do centro, ela disse: "Você tá arrasando." Dorothy teria orgulho. Eu concordei, lembrando das noites em que programei com a vovó, ouvindo a voz calma dela me guiando. O app não era só trabalho. Era minha forma de continuar o que ela acreditava, criar algo com propósito. Uma noite, passei de carro em frente à antiga casa. Os Carter já estavam bem instalados. Bicicletas das crianças encostadas na cerca, rosas mais vivas do que nunca. E um letreiro novo no portão, batizando o jardim com o nome de Dorothy. Não parei, só diminui a velocidade, absorvendo aquela cena.